Olá, pessoal, tudo tranquilo? Conseguem me escutar? Então, vamos começando. Tem perguntas, pessoal? Bom, a sugestão, assim, a ideia hoje é a gente tentar olhar a resposta do trabalho T1, né? São 2 exercícios. A gente vai tentar fazer uma resposta. O pessoal fez de maneiras diferentes, né? Então, tem outras respostas corretas, válidas. Aí eu gostaria de retomar aquele último exercício que a gente fez, porque eu descobri que eu não tenho a gravação, né? Eu não tenho a gravação daquela última vez que a gente conversou. Então eu vou retomar ele, vou fazer uma modificação para a gente poder ter um pedaço do programa em vídeo, pelo menos. Então foi lá uma falha na hora de fazer a gravação. Então, eu vou tentar abrir o enunciado do trabalho e aí a gente fala sobre uma possível solução. Pode ser? Então, vocês tinham 2 enunciados, né, 2 propostas e, teoricamente, elas têm os mesmos comandos para a resposta. Então, elas têm mais ou menos o mesmo grau de dificuldade. Porém, né, às vezes a pessoa acha um mais fácil, é uma questão também particular, assim. Então, o primeiro enunciado era números de ouro, o segundo enunciado era escada com texto. São exercícios similares ao que tem no livro, ao que tem em vários sites. A importância é que vocês tentassem fazer. Então, os resultados foram, em geral, bons, né? As notas foram boas, os programas bastante completos, e é importante que todos os comandos vocês consigam entender e explicar, justamente porque a gente vai continuar tendo avaliações e a matéria vai se acumulando, né? Então, eu acho que o resultado foi bom, porém, essa preocupação de que ninguém deixe para trás um comando que a gente colocou, mas não sabe bem por quê, mas funcionou e a gente seguiu. Então, é interessante explorar, assim, essas diferenças de programação entre que cada um trouxe, né? As pessoas trouxeram estudos próprios, né, com comandos que eu não dei muita ênfase, né? Então, são soluções interessantes e isso vai gerando uma diferença entre cada programador, as escolhas individuais. Vocês conseguem enxergar a tela aqui, pessoal? Tranquilo. Então, números de ouro, escada com texto. Vamos tentar fazer. Quem é que quer fazer aí? Quem é que quer me ajudar a fazer? Então, números de ouro, vamos tentar lá. Então, a gente vai começar criando uma classe números de ouro. Então, eu inventei o nome de classe. Eu não tinha, talvez, dado a ênfase, né, que nome de classe, letra maiúscula, inicia com letra maiúscula. É uma convenção de programadores, né? Então, a gente, quando abre um programa, vê uma coisa que inicia com letra maiúscula no código, a gente sabe que é uma classe. Então, a gente tem as nossas classes, né, string, coisa e tal. Então, esse programa ele tem uma entrada, por isso a gente vai precisar do scanner. Eu posso colocar assim explicitamente o scanner, eu posso colocar um asterisco aqui onde eu vou dar acesso a todas as classes do pacote. Qual é a dificuldade de fazer com um asterisco? Qual é a diferença? Qual é a dificuldade que o asterisco dá? É que quando eu faço essa leitura, eu sei assim, qualquer classe do pacote Java útil pode ser usada nesse programa. E aí eu não estou preparado para saber qual classe do Java útil vai ser usada. Quando eu coloco o scanner por extenso, assim, eu ajudo porque a pessoa diz, olha, ele só vai usar o scanner. Então parece que o programa fica mais tem uma menor expectativa, assim, né? Então,
ele vai usar todo o Java útil, pá, quantas classes são? Não, ele tem uma única classe, a classe scanner. Então, é uma questão de preferência. Normalmente, um editor de texto vai te ajudar, né? Se eu tiver muitas classes do Java útil, geralmente a gente coloca asterisco, mas o pessoal gosta muito de colocar scanner. Então, o que esse import está fazendo? Ele está dizendo que quando eu usar a palavra scanner, ele vai assumir que o prefixo, o nome completo da classe é java.util.scanner. Java é um pacote, um package, o útil é outro package, então a gente tinha conversado no início, é um pacote dentro de um pacote, dentro dos dois pacotes tem uma classe. Então essa é a hierarquia. Então a gente tem esse import aqui no início. Esse é o principal import que a gente tem usado, porque a maioria dos programas vai precisar de uma leitura. E depois, então, a gente vai criar uma variável que vai ser um objeto, né? Então a gente sabe que é um objeto porque aparece a palavra new. E aí quando eu escrevo scanner, eu estou escrevendo o nome de um método, que é um método construtor. E ele espera um parâmetro. E aí esse parâmetro é uma variável que a gente já tem, que é o system_in. Então, esse nome teclado, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas é interessante que a gente tenha lá uma expectativa de que quando eu tenho que fazer uma escolha no programa, em geral, eu sempre escolho a mesma coisa, porque todos os meus programas vão ficar coerentes e fica mais fácil para mim programar, porque, bom, o scanner para mim sempre é teclado. A não ser no dia que a gente usar um scanner que não venha do teclado, que venha de um arquivo, que venha da rede, aí eu vou trocar o nome. Então, essa escolha do scanner e essa escolha do import, essas são escolhas que acompanham a maior parte dos nossos programas. Nome da classe com letra maiúscula, só que aqui a gente não tem escolha. Para que o programa funcione como a gente espera, ele vai precisar ter um nome. O nome do programa é main. Só que aí ele tem 3 modificadores aqui atrás. Esse é um modificador de visibilidade, que é o public. E a gente está convencionando agora que todo método que a gente faz é público. O que significa um método ser público? É que quando alguém usar essa classe, pode usar esse método. Ele está disponível para todos os programas que forem codificados fora dessa classe, que é esse espaço aqui. E a gente tem que pensar assim, esse programa que a gente está fazendo, ele vai ser chamado pelo sistema que executa Java, possivelmente o próprio sistema operacional. Então, por isso que ele é público, para que a gente possa executar o nosso programa, ele inicia a execução. Só que aqui a escolha ela é fixa. Aqui eu não posso mudar. Aqui eu tenho que lembrar que a gente tem lá o nome do método é main, ele não retorna nada, ele recebe um parâmetro que é um vetor de objetos do tipo string, ele é um vetor de referência, como a gente está chamando, e ele pertence à classe, ele é estático. E ele está disponível mesmo para código que não está dentro da classe, ele é público. Então, a gente já tinha feito isso várias vezes, né? Essa é a estrutura básica de um programa que tem uma entrada, só que agora eu acho, a gente já começa a entender melhor o que está acontecendo, né? Principalmente a questão do criar um objeto, a questão de passar parâmetro e esse conceito de vetor, que é o que a gente está fazendo agora. Então era uma coisa que era, bom, tem que fazer porque senão não funciona, e agora eu acho que está um pouco mais claro. Confere, pessoal? Então, meio que essa é a decisão inicial, assim, eu vou fazer um programa que tem entrada. Agora, se eu tiver que fazer uma saída, aí parece que a coisa fica mais fácil. Opa, aí a gente vai fazer um system out. E quando a gente faz um system out, o system out é o equivalente, né, o análogo ao system_in. System_in, entrada, system out, saída. Só que o system_in, eu uso este objeto para criar um outro objeto, e o system out ele já está pronto. O out faz o que eu quero. E o print mais comum é o println. Depois a gente tem o print e a gente tem o printf. Então, a gente tem várias opções. A mais comum é essa daqui. E esse daqui seria o números de ouro. Tá. Então agora a gente tem que começar a programar. Agora a gente vai ter que começar a pensar o que é o programa em si. Então até o momento eu tenho uma única variável que é teclado, que eu criei. Tem uma variável que é system_in, que já estava criada, não fui eu que criei.
e tem uma outra variável que é o system.out. Então a gente sabe que o systemout ele é java.lang.systemout. Então o nome completo seria java.lang.systemout. Ou seja, toda classe ela está dentro de algum pacote. E o pacote do system é o lang, de language, de linguagem. E todas as classes da biblioteca Java ficam no pacote Java. Então, por que eu não preciso fazer esse prefixo e não preciso fazer o import? Por causa de uma convenção. Toda classe que está no pacote Java Lang, automaticamente a gente vai procurar ela no pacote Java Lang. Então, se eu não encontro uma classe no meu programa, eu procuro no Java Lang. Agora, o útil não. O útil é um pacote que nem todo programa vai precisar. Nem todo programa precisa de um scanner, só os que a gente está fazendo agora. Alguns programas têm uma interface gráfica com o mouse e aí não usam o scanner. Então, se eu preciso usar o scanner, eu vou precisar adicionar uma classe como uma classe que faz parte das minhas necessidades de programação. Então, o import Java útil, o scanner aparece, porque o scanner não fica no pacote Java Lang e não foi uma classe que eu fiz. Então, aí as coisas vão se esclarecendo. System out. Os dois estão no dois objetos. E o teclado é um terceiro objeto. A gente tem um outro objeto, uma outra variável que é um vetor de strings. A gente já viu quando executa o programa que aqui nesse string não tem nada. Né? A gente nunca passa nada para o args. Mas a gente sabe que ele é um vetor de sequências de texto, vetor de strings. Bom, vamos olhar agora o enunciado. Tem mais de uma forma de resolver. Eu estou dando preferência para usar o while e if. E, em linhas gerais, o exercício era isso, era um while e dentro tem um if. E isso é um programa com algum controle. Então, a ideia era ver controle, justamente. E até aí a gente está indo, né, pela avaliação, a gente está indo bem. Então, escreva um programa em Java, beleza? Que recebe um número inteiro como entrada. Bom, então, recebe o número inteiro como entrada. Então, int, e lá no exemplo diz que o número é n. E se eu tiver com muita pressa, eu posso fazer assim, ó. Então, quando diz assim, ó, recebe um número inteiro como entrada, é uma dica que você vai ter que usar um next int. Se não for um inteiro, aí a gente tem as opções, né? E a gente tem aproveitado para usar o next double, que seria o número real. Por exemplo, ler o salário de uma pessoa, aí a gente faria a leitura com next double. Agora a gente tem um número inteiro next int. Aqui no exemplo não tem casas decimais, e aqui ele fala que é um número inteiro, então a gente assumiu que é o inteiro. Agora o nome da variável pode ser qualquer coisa, pode ser x. O nome da variável sou eu que escolho. Só que lá no problema ele fala que, olha, para n igual o número n, então é muito mais fácil se a gente usar o mesmo nome de variável. Quando é possível, isso torna o programa mais fácil de ler. Então, essa variável que aparece aqui, eu disse que existe uma variável e, ao mesmo tempo, eu já fiz uma parada para ler o conteúdo da variável. Eu fiz tudo na mesma linha. Então, eu tenho, na verdade, duas coisas acontecendo na mesma linha. Eu estou declarando a variável, é um n, tipo inteiro, e eu estou aproveitando para colocar o valor dentro da variável, que é uma atribuição. E a gente tem feito sempre, até agora, eu tenho dado preferência para fazer separado, porque eu quero colocar um valor e eu quero dizer que a variável existe, são duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu colocasse um int aqui, eu faria uma redefinição e aí não funcionaria. Então, uma coisa é a variável existe, a outra coisa é a variável tem um valor. Só que existe uma vantagem de fazer uma coisa assim, porque a variável já é criada com o valor dentro. Só que nesse caso o valor depende da digitação, então é melhor fazer lá para baixo. Por que fazer lá para baixo? Porque no início da programação, a gente trabalhar de uma forma mais organizada, a gente tentar colocar junto as variáveis que a gente vai precisar, que são as principais variáveis do programa. Isso evita que eu tenha declarações de variáveis por todo o código. E isso é possível. Eu posso declarar uma variável lá no final do programa, não tem problema nenhum.
Mas no início da programação, olha, eu tenho teclado, eu tenho System eu tenho Systemout e eu tenho N. Me ajuda a pensar sobre a área de dados, né, sobre a memória que o programa usa. Então, é interessante começar ali. Esse programa ele tem como saída o número 6 é de ouro, o número 6 não é de ouro, o número 28 é de ouro, o número 28 não é de ouro. Existe uma frase que vai ser a saída do programa. Então, olhando a entrada é N, a pessoa vai colocar o valor de N, não existe uma instrução assim, informe o valor, não existe uma solicitação nesse sentido, mas eu poderia colocar um print dizendo informe o número, né? E depois na saída a gente vai ter duas coisas, que essa é a grande dificuldade. Eu tenho uma mensagem, é de ouro ou não é de ouro? Tá, isso é uma coisa que eu vou ter que fazer. Só que eu tenho uma quantidade ainda indefinida de valores que eu preciso mostrar, que são os divisores do número. E isso daí vai gerar um problema. Alguns colegas tentaram criar um vetor para guardar os divisores. É uma solução, só que nesse caso em particular, ela tem uma dificuldade, é que eu não sei quantos divisores eu tenho. Se eu tenho o número 28, a gente sabe que no máximo ele pode ter 28 números que são candidatos a divisores. Então eu poderia criar um vetor de tamanho 28, um vetor de tamanho 6, um vetor de tamanho 8. Só que nem todo número é de fato um divisor. E aí a gente teria que saber quantos elementos eu preciso no vetor. E a maneira de fazer isso seria processar o número, contar os divisores, depois criar o vetor. Alguns fizeram assim. Mas não é uma boa ideia agora, porque o vetor ele é mais interessante quando eu tenho uma ideia de quantos elementos eu preciso. E agora eu tenho uma quantidade de elementos que é variável de acordo com a composição do número. Então, o número é formado por diversos fatores. E, por exemplo, se ele for múltiplo de 7, ele vai ter lá 7 como divisor, senão ele não vai ter. Então, eu não sei quantos divisores o número vai ter. Eu posso fazer uma estimativa. A gente tinha falado que não tem como o número ser divisor, o n ser dividido pelo n menos 1, né? Isso não daria muito certo. Então, eu não tenho n números no vetor. Então, colocar um vetor agora não é uma boa ideia, né? Isso vai atrapalhar. Se eu tivesse que fazer isso, se eu tivesse que guardar todos os divisores, nesse caso particular, o mais interessante seria usar a lista e não o vetor. Então, a gente não falou sobre a lista, mas seria uma solução. A ideia é assim, quando eu tiver um número, eu vou mostrar ele. Então eu só vou ter o divisor que é o candidato, não vou ter a lista com todos os divisores. Por isso, o programa pode ficar bem mais complicado se eu quiser fazer o que está aqui. Se eu quiser fazer uma coleção, um vetor com todos os divisores, aí eu vou começar a complicar, né? Então, não era necessário, mas alguém poderia estar interessado em se exercitar, em pensar como resolver isso, mas a dificuldade nossa é que eu não sei quantos são os divisores, e aí vai me obrigar a processar o número duas vezes. Uma para saber quantos são os divisores, aí eu sei, aí eu crio o vetor, aí eu volto preenchendo o vetor. Dá para fazer, mas o exercício não era assim tão complicado. Então, como é que a gente vai começar aqui? Eu tenho duas saídas. Uma é a frase, é de ouro, não é de ouro, e a outra é a lista de divisores. Então, eu preciso das duas coisas. Então, é isso que a gente tem que fazer. E os divisores, eles têm que ser um número entre 1 e n. E para isso, a gente prefere criar uma variável, que vai ser a variável que vai ser o contador. Ela começa em 1 e vai até n. Então, ali, a variável seria talvez um divisor, um d. Pode ser d, né, para ficar com variáveis curtas, mas eu poderia colocar divisor, né? Ah, pois é. O pessoal, eu mandei um comentário, né, sobre como é que foi a entrega e claro, a gente pode falar sobre os erros, né? Só que às vezes a pessoa fica constrangida, né, de falar que isso foi como eu errei. Então quem não ficar constrangido em falar sobre como é que foi a avaliação do seu resultado pode falar aberto. Senão
a gente tenta marcar uma hora para conversar sobre como refazer o programa ou até algum erro na hora que eu fiz a correção. Então a gente pode tentar fazer senhor, isso. eu só queria, na verdade, no final da aula comentar assim, o que eu podia ter feito melhor na entrega, ou alguma coisa assim. Em geral, eu tentei colocar uma frase assim. Os erros mais comuns era na transcrição falta um caractere, né, falta um parênteses, foi o caso de alguns. A margem esquerda foi muito variada, né? Então às vezes dificulta a leitura, né? Eu sei que no papel é difícil. E teve gente que fez um programa em que a lógica tem comandos desnecessários, ele tem uma complexidade desnecessária. Foi geralmente o que o pessoal recebeu algum desconto, né? Então, o cuidado, que foi o caso de um único aluno, é o uso do for. Cuidado, porque às vezes o for é desnecessário, e era o caso ali. No resto, aí eu teria que ver cada caso. Eu tentei botar um comentário, só que se eu não me engano, eu botei no envio e não no feedback. Então, talvez não tenham achado. Mas a gente continua conversando, assim, a gente pode olhar caso a caso, posso tentar ver individualmente, ou me manda uma mensagem, né, prometo que essa semana eu acho que a rede está funcionando, eu consigo responder. Quem quiser um feedback maior, me manda um e-mail e aí eu tento mandar um texto, mas lá no Moodle tem uma frase que talvez não tenha sido suficiente. Então, Ok, não. uma casinha. Era só que eu queria uma explicação melhor do teu Claro, claro, comentário do meu claro. programa. Me manda uma mensagem, aí eu tento ver se eu consigo esclarecer, senão a gente tenta marcar uma sala que a gente pode conversar. Tranquilo. Bom, Ok. aqui a gente vai precisar dos divisores, e aí a gente tem o D, e depois de ler o N, a gente vai começar com D recebe 1, e aí a gente vai ter um laço, vai ser um enquanto o D menor, eu vou até o N, D menor igual a N, e aí a gente vai ter uma repetição, né? E esse D, que é o candidato à divisora, ele vai ser incrementado a cada execução. E eu gostaria também de mostrar o valor desse D. O D é o candidato a divisor, mas de fato não é um divisor ainda. Eu preciso realizar aí uma pergunta para conferir se ele é divisor ou não. Então, dessa forma, o que a gente tem é parte da resposta. Eu leio o valor de N, o valor de entrada, os exemplos que eu tenho é 6, 28 e 8, e aí ele vai começar em 1, vai mostrar o 1, vai somar mais 1, vai mostrar o 2, e ele vai mostrar todos os números entre 1 e N, inclusive os extremos. Não é o que o programa pede, mas esses números que eu vou gerar, eles são todos os candidatos. Alguns candidatos serão os candidatos escolhidos. E, na verdade, eu só quero mostrar se for um divisor. Então, esse primeiro programa, o que ele vai fazer como controle, né? Ele vai receber um número, no caso 6, e ele vai mostrar os números de 1 a 6. Então, a resposta seriam 4 números, ele mostrou 6, ele tem que excluir o 4 e o 5. A mesma coisa para outros números, como, por exemplo, o 28. Então, para o 28, ele vai mostrar os números de 1 a 28. Aí, como o número é maior, tem muito mais, né, valores que são valores que ele não deveria mostrar, porque não são divisores. Então, eu consegui mostrar todos os números. Agora, eu gostaria de mostrar apenas o que são os divisores. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de um filtro. Não é todo o valor que eu quero alguns. E aí a gente vai ter a questão que o filtro sendo aplicado, a gente vai chegar a, a um comando que é eu só mostro se for aprovado pela regra do filtro. Então, a gente tem que a regra é, eu tenho um número n, eu quero saber se o d divide o n, eu vou testar se ele está igual a zero. Então, o n percente o d, o resto da divisão por zero. Tá? Esse valor
D começa em 1 e o valor final dele é N e ele avança em incremento de uma unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até N menos 1N. E aí, se o N, o resto da divisão por D, for 0, é porque ao realizar a divisão de N por D, o quociente vai ser um número, mas eu estou preocupado é que o resto da divisão vai ser 0. Então, o D é divisor. Então, agora, quando a gente executa, a gente pode encontrar para um número, por exemplo, 6, ele vai mostrar apenas os Ds que dividiram exatamente. 1, 2, 3 e o próprio 6. Então, ele tem aquela resposta, coincide com a entrada que está ali. E, antes de mais nada, a gente vai precisar testar os outros números, o 28. 1, 2, 4, 7, 14 e o próprio 28. E a gente testa também o último número, que é o número 8. O 8 é um contra-exemplo, é um número que não é de ouro. 8. Então, 1, 2, 4 e 8. Tá, beleza. A gente gerou os números e a gente fez um filtro. É uma forma de atacar o problema. Então, o que aconteceu com a lógica do programa? Tem entrada, tem saída, tem variáveis, tem uma expressão lógica, retorna sim ou não, por causa do igual, igual. Tem atribuições, que aí não são expressões, são comandos, né? Uma atribuição pega um valor, calcula o valor e armazena nesta variável. Então, são as atribuições. Agora, com 2 iguais não é uma atribuição. Com 2 iguais é uma expressão, é uma pergunta, e nesse caso ela retorna sim ou não. Tem um sinal de igual aqui, mas ele é um sinal relacional, que vai ser uma pergunta dupla, né? D é menor que N ou D é igual a N. Por favor. Não, só dizendo que conforme eu fui reler o comentário e vi o que tu estava fazendo agora e eu entendi o que eu fiz, que tu deve ter tirado. Que eu reclamei, né? Isso, eu fiz um if e um else, e daí eu falei assim, se ele não for, ele não vai adicionar ali a lógica que eu fiz, que eu fiquei adicionando quantos divisores vai ter. Eu fiz a lógica do array, que tava comentando, algumas pessoas fez array, sim. E daí foi o que eu fiz, só que daí sim. Eu botava assim, não, mas se ele não for, ele não vai adicionar nos números de divisores, e fazer mais, e somar o D, né, que é o teu D aí. E daí eu botei o somar D num else, só que daí eu não vi que eu somava o D nos dois. Exato, porque, exato. Eu acho que eu tava distraído. E daí agora eu vi que tu, tinha um enquanto tu tava ali. fazendo isso, enquanto tu tava fazendo... mas assim, em geral, foi uma excelente resposta para todos, só que eu usei aí meio ponto para servir de referência para as próximas correções. Sim, lapidar, assim. Porque assim, ó, se eu dissesse assim, não, tá certo, tá ótimo, aí depois eu resolvesse lá na prova final, não, olha assim, você não devia ter feito isso, aí seria incoerente. Então, é uma característica assim que às vezes causa um pouco assim de até desestimula, mas eu tento ser muito rigoroso agora para não deixar que lá no final do semestre a gente vai fazer vários descontos e o cara fica com uma nota reduzida, né? Então, é melhor, assim que eu noto, assim, margem esquerda, mas na margem esquerda o programa funciona. Mas é que se não houver nenhum desconto, tirei 10, eu vou continuar botando a margem como eu quiser. Então, infelizmente, eu usei essa pontuação para indicar que aí ponto certo, dá para lapidar. Mas, às vezes, numa avaliação não dá tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer no papel, por exemplo, que eu vou deixar o D recebe D mais 1 no if, no else e eu vou embora. Não dá para fazer um programa perfeito. Vai ficar 9,5, uma nota ótima. A nossa nota é 5, né? Então, 7 não precisa nem de exame. Mas existe, assim, uma escala e aí nem todo mundo tirou 10 por causa dessas, assim, detalhes, minúcias mesmo. Eu fui super cuidadoso, peguei uma régua, assim, para fazer a distância, assim, entre as coisas. Sim. Mas, não, ok, é que eu tava com pressa com as outras provas, eu tenho a prova de lógica aí, e daí eu acho que eu acabei não notando, mas agora eu notei quando foi fazer o teu while, e daí eu notei o meu erro. É isso que a gente chama de revisão.
Revisão. Às vezes um programador descansado, ele chega e olha o teu programa e já acha uma coisa que eu não estava prestando atenção. Então é muito legal olhar o programa de outra pessoa e encontrar assim essas oportunidades, né? Então a gente tem assim, Valeu, senhor, é isso aí. tranquilo. A gente tem os prints. Então a gente já resolveu esses prints aqui. Só que falta a frase do final. O número é de ouro ou não é de ouro. Então a gente vai ter lá o número tal é de ouro. Então a gente tem que fazer uma frase, o número tal é de ouro. E aí a gente tem várias maneiras de fazer. Talvez a mais simples fosse colocar o número, colocar um espaço, que é o número N, e é de ouro. Então esse seria uma possibilidade de saída. Ele é de ouro. A outra possibilidade é ele não é. Então a gente tem uma frase praticamente igual dizendo que ele não é. Então, não é. E aí eu acho que eu botei até maiúscula para não deixar o usuário ficar atrapalhado aqui. Bom, aqui eu vou deixar um espaço em branco, né, para separar o número do resto, e eu tenho duas frases. Então são as duas frases que estão faltando. Então agora se eu fizer um teste, por exemplo, se eu colocar lá 6, a gente vai ter o número 6 é de ouro, o número 6 não é de ouro, que correspondem às duas saídas. Só que o número é de ouro ou não é. Eu tenho no programa as duas saídas, só que em cada caso eu vou ter uma ou outra. Aí vai um condicional fora do while, aonde a gente vai ter assim, que eu preciso saber a soma de todos os divisores. Então, talvez uma variável S e a soma de todos os divisores vai ser igual a n mais n, por exemplo. Então, a gente vai ter esse primeiro comando, chave, else, segundo comando e mais uma chave. A variável S não existe ainda, a gente vai precisar criar ela. Mas a dificuldade aqui, no momento, ó, é que eu tenho chaves que são alinhadas com a linha de baixo ou no final da linha. Isso é um problema, é necessário ter um estilo, assim. Então, alguns de vocês eu chamei a atenção que não foram coerentes assim na hora de escolher como abre e como fecha a chave. Então, o mais correto seria sempre abrir e fechar a chave na mesma posição. Só que fazendo isso agora, por exemplo, eu tenho um programa muito mais extenso, mas ele é mais coerente, né? A outra colocação é colocar a chave sempre ao final. Em geral, a gente coloca classe e método aqui e os comandos em si a gente coloca na mesma linha para não ficar com um código tão extenso. Está faltando uma variável que vai ser um inteiro, porque é a soma de inteiros. Essa variável é um acumulador, ela começa em 0. Cada vez que eu acho um divisor, eu quero lembrar desse divisor. E agora, no final, eu comecei em 0. Cada vez que eu encontro um divisor, eu mostro o divisor e acrescento ao total. Só que, como eu uso o n, eu vou até o n, significa que o último número que eu aceito sempre na soma é o próprio n. Então, a soma excetuando o próprio número. Então, a soma dos anteriores tem que dar n e depois eu somo mais um n. Então, eu posso fazer o s igual a 2n, ou n mais n, ou s menos n igual a n. Mas por que eu coloco o último número na soma? Porque ele aparece na lista, ele sempre o último número é o próprio n. Então, tem várias maneiras de fazer, mas eu acho que essa daqui vai obrigar que a gente mude essa expressão. Porque o enunciado diz assim, a soma dos divisores é o próprio n. E aí o que o enunciado diz assim, a soma dos divisores, exceto o próprio n, é n. Então isso é o que está no enunciado. A soma dos divisores, exceto o próprio n, vai ser n. Ou seja, todos os outros divisores somados vai dar n. Então, daria, por exemplo, né, se a pessoa quiser somar n dos dois lados, a gente vai ter uma coisa assim, e daria para escrever ainda mais assim. Mas pelo enunciado, o mais fácil de entender é a soma de todos os divisores, excluindo o n, o restante é n.
E aí ele vai ter uma de duas saídas, é ou não é. Então a gente tem o while, a gente tem if e tem else, que são os comandos de controle que a gente enfatizou até esse ponto. O programa não tem auxiliar, não tem classe, ele é um programa bastante simples, e a preocupação no momento, nesse ponto da disciplina, é todos os comandos que estão aqui vocês conseguem entender, sabem usar, sabem o que significa essa, digamos assim, alfabetização numa outra linguagem, que é a linguagem Java. Então, conseguir ler esse programa, conseguir entender esse programa, é uma coisa nesse ponto muito boa. Teve um colega que foi bastante preciso, né? Que ele fez o seguinte, ó. O teclado, quando é que eu preciso do teclado? Eu preciso do teclado aqui, ó. Aqui é o lugar que eu preciso do scanner funcionando. O resto do programa não precisa do scanner, mas aqui eu preciso. Então, ele deslocou a variável teclado, ele vai criar o teclado no último minuto, só na hora que ele for usar. E logo depois que ele usa o teclado, ele fecha o teclado para informar que o programa não vai tentar fazer mais nenhuma leitura. Isso ajuda muito a ler o programa. Então, o teclado ele fez uma espécie de um open, não tem um open, tem um open implícito, mas aqui ele fez um close. E esse close, ele permite que o leitor entenda o seguinte: a gente não vai ler mais nenhum número, pelo menos não por esse teclado. O teclado ele só chegou, a única entrada é o inteiro e a gente não vai ter mais entradas. Então, eu já saio sabendo assim, olha, o programa tem um N de entrada, não vai ter mais nada de entrada. Claro, eu poderia acabar criando um teclado de novo mais para baixo em outro lugar, estragaria tudo. Mas nesse momento o close, ele diz assim, ó, pode desconectar do teclado porque a gente não vai mais ler nada. Então, esse é um programa bem interessante porque o close, ele não espera o programa terminar. O close, ele é feito assim que eu percebo que a entrada acabou. Então, é um uso bem interessante, assim, dessa ideia do scanner e o comando, o método close, que vai dizer que não vai ter mais entrada. Essa foi uma boa aquisição. O N, o D e o S poderiam ser declarados na própria linha em que eles são usados. Poderia. Aí é mais uma questão de gosto. O teclado, para não ficar tão bagunçado, o teclado poderia ficar na posição que ele fica. Mas esse close é um cuidado que a gente tem que levar para programas maiores. Esse programinha, ele não faz muita diferença, mas é bom manter essa prática. Terminou de usar o scanner, faz um close. Isso libera recursos e ajuda o programador que está lendo o código a imaginar que não tem mais entradas. Então, essa seria a resposta do número de ouro. Então, deixa eu ver se eu consigo... Pode falar. Eu fiz de uma maneira bem diferente e, que nem tu falou no comentário, foi mais complexo do que precisava, né? Eu ouvi que tu fez muito mais simples. Eu só não tive a sacada, eu tive uma sacada diferente, assim, para resolver o problema. Fiz com o array, que nem tu comentou. Certo, E que é uma solução. tá errado eu fazer assim? Ou não? Pois então. Aí é complicado. O programa que ele recebe a entrada e dá a saída correta, ele é um programa útil. Ele é um programa que uma pessoa poderia usar, poderia ter um usuário. A entrada e a saída está correta. A gente chama de funcionalmente correto. E isso vai ser útil para a pessoa que precisa do programa. Tem uma pessoa que tem que decidir se o número é de ouro ou não. Ela vai chamar o programa, vai colocar um valor e vai ter uma resposta correta. Isso ajuda o nosso usuário. Então, a nossa primeira preocupação é fazer um programa que tenha entrada e saída correta. E se eu não me engano, no teu caso, era isso. O programa, ele funcionalmente, ele está correto. Ele tem a função necessária. A questão é a seguinte, é que agora que aquele código ficou ali, a gente vai ter uma outra situação que a gente chama de manutenção. E aí, na manutenção, a gente está preocupado com a qualidade interna. Imagina que não que eu tenha que alterar aquele programa, mas agora é um outro programador que vai olhar o código. Quando ele achar o código, ele vai descobrir que o mecanismo ele é muito mais complexo do que precisava ser. E isso vai causar uma dificuldade na manutenção. Então a gente tem essa preocupação. São duas qualidades, a externa e a interna. Bom, ele faz o que tem que fazer, beleza.
excelente programa. Agora, internamente, ele precisa ser não otimizado, ele não precisa necessariamente ser o programa mais eficiente, mas ele precisa ser econômico, na questão de engenharia, ele precisa ser econômico, ter apenas os comandos necessários. Não é tão claro assim da primeira vez, a gente sempre pode reorganizar, a gente chama de refatorar, que exige um pouco de prática. Então, eu estou avaliando em dois aspectos, qualidade interna e a qualidade externa. Errado não está, mas ele tem um outro programa que causaria menos impacto no momento de manutenção, e é esse que a gente está tentando fazer. Ok, então acho que a ideia que está querendo passar é que quando a gente programa alguma coisa, a gente tem que tentar facilitar para o próximo que vai utilizar o que a gente fez, né, no caso. Isso. A gente, esse é o lema do escoteiro, né? Eu tenho que tentar deixar o acampamento um pouquinho melhor do que eu encontrei. Isso vai facilitar a próxima pessoa. E, Ok, então, e só tem que pensar de forma egoísta que a outra pessoa também sou eu, né? O outro programador também está tornando a minha vida mais fácil. Eu torno a vida do outro mais fácil, porque em equipe significa que os outros tornam a minha vida mais fácil. Então são 7 pessoas, tem 6 pessoas cuidando de mim e eu estou cuidando deles. Eu preciso que um ajude o outro, né? Então, a primeira, atender o usuário. Segundo, atender a manutenção. Essa é a prioridade. ok. Valeu, Sora. Então é isso aí. Tranquilo. Esse import aqui significa o quê? Uso de classe em pacote diferente do java.lang ou classe que eu fiz, né? Isso daqui é uma declaração de classe. Eu estou criando uma classe que não existe. As classes que eu crio, elas naturalmente elas podem, né, ser usadas como auxiliares de outras classes que eu crio. Aí não vai ter import. O que a gente não fez até agora é que, assim, é possível, um aluno fez, né? Um aluno colocou lá a palavra package, ó, que agora o BlueJay está me xingando porque eu fiz uma mudança aqui, vamos ver. Eu fiz uma mudança que eu preciso criar um pacote. E o que vai ser o pacote? O pacote vai ser uma lista de classes, né, que ficam todas elas no mesmo lugar, então todas elas no mesmo pacote. Então, eu posso usar aqui a ideia do package. E é isso que foi usado em Java, eu tenho package. Só um aluno colocou package. Até agora a gente tem feito classes sem package, mas muita gente tem daqui para frente a gente vai começar a usar package, porque aí a coisa fica mais completa. O scanner ele está num pacote, mas a classe que eu criei ela não está. Se eu quisesse colocar num pacote, eu teria que colocar package aqui na frente. Bom, aqui é um método. Então, declaração de método. Isso é o que faz essa parte do programa. Então, eu posso ter vários métodos. Só que esse método que a gente está fazendo, ele é um pouquinho diferente. Ele é um método que tem uma assinatura, nome, parâmetros, modificadores, retorno, que é fixo, que isso é para fazer com que o programa execute fora do BlueJay. A gente não executou nenhum programa fora do BlueJay, mas quando o programa tem um método, a classe tem um método assim, ele se transforma em um programa, ele se transforma em um programa que pode ser executado fora do BlueJay, que é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer um programa e mandar para o nosso usuário, e o nosso usuário vai executar o programa sem o BlueJay. Bom, aqui seria uma espécie de fatiador de texto, né? Eu tenho esse problema, assim, eu vejo o scanner, eu lembro do Sushi Man. Então o Sushi Man, ele tem aquela tripa de alga, assim, aí ele corta com a faca, ou então ele pega um peixe e corta. O que o scanner faz, ele é um fatiador. Ele recebe um texto, que é todo o texto que eu digitei no teclado. E aí ele fatia, ó, até aqui é um inteiro. Agora ele digitou um real, agora ele digitou um string, agora ele digitou uma linha.
Então, o scanner ele é uma espécie de um fatiador de texto, só que o texto que ele busca é o texto que veio do system-in. Então, a pessoa ainda vai digitar. Mas imagina, nesse programa eu digitei um valor, que foi 6 no primeiro exemplo, e aí o fatiador pega 6 e interpreta 6 como sendo inteiro. Se eu tivesse digitado 6, 12, 20, 40, esse fatiador ia separar os 6, ia me entregar os 6, e o resto da digitação ele iria jogar fora. Então, imagina que existe um tubo e os caracteres estão na sequência nesse tubo, o scanner escolhe um ponto onde ele faz o corte. E esse lugar onde ele faz o corte é determinado se eu passei um next int, ou next double, ou next line. Então, de acordo com o que tem na entrada, ele vai tentar selecionar uma sequência de caracteres, fazer um corte e aí transformar isso em um valor. E aí depois ele continua fatiando. Ele é um grande fatiador de texto. Mas nesse caso eu tenho só uma fatia, eu tenho só um inteiro, ele só vai retirar um inteiro e o trabalho dele acabou. Então aqui é que a gente faz o uso do scanner, onde a gente seleciona a fatia que eu quero. Olha, corta para mim aí na entrada um inteiro. Pega os caracteres que a pessoa digitou e vai reconhecendo, vai agrupando. Quando tiver um espaço em branco, ou quando tiver um enter, ou quando deixar de ser aquele tipo que a pessoa pediu, aí você corta ali e retorna para mim o valor. Então o scanner vai esperar a pessoa digitar. Se eu colocar 6 enter, o enter é o lugar onde a fatia terminou, a fatia que é um inteiro. Então, ele vai pegar o texto, que vai vir numa sequência, e ele vai cortar. Eu poderia fazer sem o scanner, mas ia dar um baita trabalho para separar qual caractere pertence a qual fatia. Aqui ele tem um método que encerra entrada. Como o nosso programa é muito curto, esse texto que vai ser executado depois que eu fiz o NextInt é muito curto. Não vai fazer muita diferença, só que deixa o programa muito mais organizado e dizer que, olha, você aqui tem o final da entrada, não vai ter mais entrada a partir desse ponto. Claro que o programador pode bagunçar tudo e botar um outro scanner aqui embaixo com outro nome. Esperamos que ele não faça isso, só tem um scanner para ficar mais fácil. Então isso é uma coisa também interessante. É melhor ter um teclado só, ter um scanner só para todo o programa, não abrir vários scanners. Isso complica bastante a leitura do código. Bom, aqui a gente tem lá, esse tipo de comando é o que a gente chama de declaração de variável. Declaração de variável significa dar um nome para a variável e escolher um tipo. O pessoal deve lembrar que o tipo, até agora, a gente tem feito int, double. Daria para fazer também outros tipos, mas basicamente a gente começou programando com int e com double. Então, declaração de variável é nome e tipo. Dependendo aonde está a variável, eu posso ter modificadores. Por exemplo, esse aqui é uma declaração de variável. Só que eu tenho um modificador que é um vetor. O tipo é um vetor de string. Aqui eu poderia dizer, isso aqui é um vetor de inteiro, um modificador. Se a variável não aparece aqui como variável local, nem aqui como parâmetro, ela pode aparecer aqui como campo. E aí, quando for um campo, eu posso colocar mais modificadores. Então, aqui eu posso colocar um modificador. Aqui esse private não pode existir. Mas as três posições são variáveis. Então, outra coisa que a gente estava cobrando aqui. Declaração de variável. Tem 3 vezes. Bom, esse daqui é uma saída simples. Saída, só que essa saída é constante. Na verdade, eu vou passar um texto e vai sempre sair esse texto. Aqui a gente tem uma saída também, só que tem uma complicação que eu acho que é difícil de entender, que é essa expressão, ela é um cálculo, ela é a concatenação de 2 textos com um valor inteiro. Então, o inteiro que está aqui, ele é convertido automaticamente para texto, e aí eu concateno 3 textos, e aí eu formo um texto final, onde tem os caracteres
do valor n dentro desse texto, no meio desse texto. Depois que tudo isso acaba, aí eu pego esse texto e passo para o print ln. Então, esse sinal de mais, ele gera uma expressão como se fosse 10 mais 20. Se eu colocasse um print ln 10 mais 20, o que iria acontecer? Primeiro ele soma 10 com 20, resulta em 30, aí ele pede para o print ln mostrar 30. E é o que a gente fez aqui. Então, o que aconteceu aqui, que às vezes a gente passa batido, é eu fiz uma expressão que calcula um valor, o valor resultante é que vai ser enviado para o print ln. Isso é uma coisa importante de entender, porque aí o resto do programa faz mais sentido. Então, o print ln ele não tem 3 parâmetros ou 3 partes. Aqui eu usei um sinal de mais. Eu poderia ter calculado essa variável, esse valor em uma variável, e depois passado o resultado. Mas como a gente só vai usar a expressão uma única vez, não vale a pena criar uma variável. Mas, só para ilustrar, eu tenho lá uma mensagem, e essa mensagem seria o resultado de um cálculo. E o cálculo seria, olha, eu vou juntar as 3 partes ali para formar um texto, agora eu pego esse texto e mostro. Então, na verdade, esse print e esse print, nos 2 casos, ele recebe um texto e mostra o texto do jeito que está. O print não vai processar o texto. O texto foi processado porque existe um cálculo, que é uma expressão que envolve o valor mais, o valor string, e aí o mais, no caso de string, ele não soma no sentido numérico, ele concatena, ele junta as coisas. Opa! Em Java a gente tem que estar sempre declarando, né? No caso, que tipo de variável é, ou até mesmo quando a gente está tratando um objeto que tem tem valores integer, que nem eu estava conversando contigo uma outra aula. Sim. A gente sempre tem que avisar para o programa que ele está mudando. Por que nessa situação do print eu não preciso avisar que o n agora é caractere? Ele é string. É porque ele está em contato com outras strings? É que aqui eu disse assim, eu preciso de uma área de memória do tamanho de um inteiro. Agora, aqui, eu tenho uma operação que é a operação mais. A operação mais, ela pode juntar 2 números, ou ela pode juntar um texto com um número. Quando eu junto um texto com um número, o número é transformado em texto e aí acontece a concatenação. É uma operação automática. Eu converti, que era o que eu ia chamar a atenção, né? Esse n, ele participa de uma concatenação, só que as 2 pontas são texto, são string, e o n não é. Então, para nos facilitar a vida, ele vai pegar esse n, converter para texto, e agora ele junta 3 textos. Então, é uma coisa que eu não pedi explicitamente, mas para me ajudar, ele fez. Eu diria assim, é uma parte incoerente de Java, porque tem um monte de coisa que ele podia fazer e ele não faz. Ele obriga que eu escreva. E aqui ele foi bonzinho e fez, né? Então, complicado. Então, ele converte esse texto, esse inteiro n para texto. Uma outra linguagem que deve estar comparando é Python, né? Python eu teria que escrever str, senão eu iria dizer que eu estou fazendo errado, né? Eu teria que converter explicitamente. Mas foi só por aspecto de curiosidade, porque que nem a gente iniciou aqui na tua matéria dizendo que Java é uma linguagem para ser repetida várias vezes para não ter erros. Olha só. E ali eu não tive que repetir, entendeu? Então, agora os outros não escutem, mas só para ti, olha só. Isso apareceu no Java mais recente. Eu digo assim, cara, eu quero uma variável, boa sorte. Aí ele vê que isso aqui é uma string, ele bota o string para mim aqui. Esse é o Java novo. Ele fica mais próximo das 2 linguagens. Só que como a gente está começando a programar, é mais fácil a gente usar o câmbio manual, não o câmbio automático. Então, não, peraí, eu já posso usar esse var ou não? Já. Então tá bom. Eu achei que tu ia ficar feliz. Eu fiquei. Nossa, eu fiquei. Não, mas não vou contar pra ninguém. Eu tenho um amigo, o Bruno, que ele também tá fazendo, só que ele nunca faz 5. Ele não vai ver essa aula. Eu não vou falar isso pra ele, eu vou deixar ele sofrer. Valeu, foi justamente por causa dessa discussão
depois de muito conversar, o pessoal, cara, quem sabe a gente evolui a linguagem. Então, as versões mais recentes de Java permitem muita coisa que o cara fala assim, ah, porque em JavaScript, porque em Python. É que Java evoluiu e dá para fazer de outro jeito em Java, mas quando a gente começa a programar é melhor não trazer, porque são ideias diferentes. Bom, esse N aqui eu tenho que converter ele para texto, para fazer sentido, que aí eu junto um texto com um texto com um texto. Esse que é o galho. Então, se eu quisesse converter, eu teria que pegar a classe string e aí eu teria que pegar um método qualquer lá, tipo um format, e aí passar o N. Aí a coisa funcionaria. Só que ele faz por mágica. Ele vai lá, ele pega o inteiro, vê que aqui eu tenho um texto, ele converte o N para texto, junta os dois, aí pega esse texto e junta com a terceira parte. Mas é uma coisa que não é comum na linguagem, porque eu estou misturando texto com número. Mas ele funciona. Só que de vez em quando a gente vai ter algum susto, assim, porque ele vai dizer, ah, não posso juntar. Né? Mas aqui ele está funcionando. Só eu queria chamar a atenção que esse print ln, ele recebe um único parâmetro, e esse print ln aqui também. O que vai acontecer é, converte o n para texto, concatena os três textos, gera um textão novo, pega esse texto novo e passa para o print. Então o print é um programa bem simples, mas essa expressão aqui é uma forma rápida de fazer isso que está aqui. Então, só para ficar mais claro, um comando que a gente já está usando. Bom, aqui ó, a gente tem o comando que vai ser a atribuição, que é o nosso primeiro comando, que é como colocar um valor na memória. A atribuição tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Então, o lado esquerdo aqui, nessa atribuição, sempre vai ser uma variável. Então, o lado direito pode ser uma constante, pode ser uma variável, pode ser uma expressão maior. Esse pedaço que tem aqui é um while, e dentro do while a gente tem o que seria uma expressão. Né? E uma expressão, o que é uma expressão? Uma expressão é um operador menor ou igual e geralmente dois operandos. A gente fala que é um operador binário. Tem um valor, outro valor, o operador ele fica no meio. Um valor, outro valor, o operador fica no meio. Então, essa expressão é um resultado booleano. Aqui embaixo, a gente tem a mesma coisa. A gente tem um if, e o if também vai ter uma expressão. Então, o que eu posso escrever aqui é, na linguagem, a mesma categoria do que eu posso escrever aqui. Então, cuidado, eu poderia fazer assim, se d é menor ou igual a n, seria um comando válido. Eu poderia fazer enquanto n%d igual a zero. Essa expressão, ela resulta sim ou não, e essa expressão resulta sim ou não. Como elas são expressões lógicas, eu posso combinar ela com qualquer comando de controle. Então, causa um pouco de confusão, porque esse texto aqui é uma expressão lógica, esse texto aqui também é uma expressão lógica, e esse aqui também é uma expressão lógica. E aí é importante entender essas metavariáveis, esses modelos, porque aí fica mais fácil de saber o que eu posso escrever em cada pedaço do programa. Então, o if sempre tem uma expressão lógica. Isso aqui resulta sim ou não, por causa do igual. Igual, igual. Isso aqui resulta sim ou não. Isso aqui resulta sim ou não também. Agora, aqui embaixo, eu tenho atribuição também. Depois, eu tenho uma atribuição aqui. Então, lado esquerdo, lado direito, eu tenho uma atribuição do lado de cá. E aqui eu tenho uma atribuição também do lado de cá. Claro, aqui foi por causa do exemplo, né? Mas eu botei uma outra atribuição aqui. Então, é como se a gente estivesse falando em gramática, né? Sujeito, verbo, predicado. Aqui a gente tem, ó, o que a gente consegue fazer? A gente consegue importar, a gente consegue criar classe, declarar método, declarar classe, declarar variável, a gente consegue fazer a atribuição, a gente consegue fazer a expressão lógica, que vai resultar sim ou não. A gente tem uma atribuição com uma expressão aritmética.
Aí a expressão aritmética, a gente espera que ela retorne um número, uma expressão aritmética. E aqui embaixo eu fiz também uma atribuição com uma expressão aritmética. D mais 1 vai retornar um número, S mais D vai retornar um número. Aqui eu tenho uma atribuição, só que o valor é um valor constante. Então 1 é constante, 0 é constante, aqui eu usei um aritmético. Ah, pois é. Aqui do lado de cá não é aritmético, mas é uma expressão que a gente chama de concatenação. Concatenação significa juntar, ligar uma coisa com a outra. Então esse mais, ele junta um texto com outro texto. Por mágica, o N vira texto e depois é que a gente vai concatenar os três textos. Por último, esse D, ele vai ser uma coisa assim, ó. 1, 2, 3. Mas o que está acontecendo aqui? O D começa em 1, o D vai até N por causa do while e ele avança de 1 em 1. Então, o último número aqui, então vai ser N menos 1, vai ser N. Esse negócio, a gente dá um nome, a gente dá um nome de contador. Então, é como se fosse uma roleta. Cada vez que o while dá uma volta, ele passa mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, então, esse é um contador. Começa em 1, vai até N, varia de 1 em 1. Agora, o S, ele é diferente. O S, para um número qualquer, ele vai pegar assim, ele vai pegar, o primeiro valor é 0, depois ele vai pegar o primeiro divisor, depois ele vai pegar o primeiro divisor e o segundo divisor, depois ele vai pegar o primeiro divisor com o segundo divisor e soma o terceiro divisor. Ele vai fazendo isso. Cada vez que o S dá uma volta aqui, ele acrescenta um divisor. Só que ele vai juntando. Ele tem lá, o primeiro divisor é 2, depois ele pega o 2 e soma com o 3, depois ele pega o resultado dessa soma do 2, o primeiro com o segundo, e soma o terceiro. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma atribuição, só que começa em 0. Cada vez que eu incremento, o valor que eu incremento é um valor diferente, porque o D está sempre mudando nesse programa. Podia ser alguém digitando o D, mas o D não é igual, só que eu pego o valor antigo e somo um valor que não é 1. Esse é um caso particular. E aí a gente diz assim, olha, eu fiz um acumulador, eu fiz um controle com acumulador. Um acumulador é como se fosse uma sacola, uma caixa d'água, que o S ele vai enchendo. E aí o valor de D pode ser um número alto, pode ser um número baixo, só que ele vai acumulando. O D, ele também vai acumulando, mas só que quando ele soma, ele sempre soma 1. Então o incremento é uma sequência, né? É uma série aqui aritmética, 1, 2, 3, 4, previsível. Agora o S não, o S, cada valor que ele vai colocar na soma, eu sei lá, na hora que eu for fazer a soma é que eu vou descobrir qual é o valor do D. A pessoa pode digitar o D, eu posso calcular o D. Cada incremento é de um tamanho diferente. Nesse caso, eu preciso saber o resultado no final. Como cada incremento é diferente, eu não tenho como saber o final do acumulador. Esse daqui eu tenho. Se eu quisesse somar todos os valores, ele sempre vai terminar no último, sempre vai terminar no N. Então, esse é um controle de D menor ou igual a N. D recebe D mais 1, isso é um contador, a gente vai usar para controle de repetição. E esse aqui é um resultado de uma acumulação, é como se fosse uma integral. É como se fosse uma sacola que eu coloco coisas dentro. Então ele vai ser S recebe S mais D. Qual é o valor do D? Não sei. Qual é o valor do incremento aqui nesse somatório, no contador? Ah, isso eu sei. Agora nesse somatório aqui, qual é o valor? Ah, eu não sei. Então, o D é um somatório, na verdade ele é uma sequência, né, de valores. O S ele é um somatório, ele é o acumulador de todos os valores que são selecionados nesse if. Então, entender o programa nessa estrutura é entender o código em um outro nível de abstração. E aí a gente começa a ver que existe muita repetição. Eu tenho declaração aqui, tenho declaração aqui, aqui eu tenho declaração, isso é uma declaração. Eu tenho atribuição, só que essa atribuição é um contador, a intenção dela é fazer um contador. Essa atribuição com o controle de lógica, a intenção é fazer um acumulador. Então a gente começa a usar essa estrutura abstrata
para resolver novos programas. Então é importante ter essa consciência assim, de o que está sendo executado. Né? Então pode ser um pouco complicado, mas depois fica fácil. Certo, pessoal? Bom, esse é o número de ouro. Agora, qual era o outro problema? O outro problema era o da escada. E aí, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. O da escada, com um pouco de paciência, a gente vai ver. A escada vai precisar de um scanner, ela vai precisar da própria classe, ela vai precisar de um main. Ela vai criar uma instanciação, vai criar um objeto scanner. O scanner é o objeto em que eu faço o new e a declaração e a atribuição na mesma linha. Ó. O N eu não fiz, mas o scanner eu fiz. O teclado eu fiz. Vai ter as suas variáveis. Só que na escada tem uma variável que é o contador, que é quantas linhas a escada vai ter. E tem uma outra variável que é um acumulador, qual é o conteúdo de cada degrau. Então, esse programa e o seguinte, eles devem ter as mesmas estruturas abstratas, só que reaplicadas para resolverem um outro problema. Então, tem várias maneiras de fazer, mas se eu quisesse fazer essa estrutura para resolver a escada, eu teria que passar por uma dificuldade que é a seguinte, ó, que é esse sinal aqui de mais. Se eu conseguir entender que a primeira escada tem um asterisco, a segunda tem 2, o terceiro degrau tem 3, e aí a cada degrau eu coloco mais um asterisco, ou mais um hash, a gente vai entender que o degrau da escada é um acumulador. Ele começa com um asterisco, a cada volta do while ele vai ganhar mais um asterisco, e ele vai ficando mais extenso. E aí, esse programa e o seguinte, eles têm a mesma estrutura, porque a ideia era justamente comparar as mesmas estruturas da avaliação, assim, que a gente está cobrando, só que com programas diferentes. A gente pode achar um mais fácil, achar o outro mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma solução do escada que vai ter uma estrutura parecida com a estrutura do primeiro exercício, porque a ideia era essa, a ideia era encontrar um programa que tivesse mais ou menos a mesma estrutura. Então, aqui seria escada com texto. Claro, tem que criar a própria classe. Depois eu tenho o main fica igual, eu vou ter que ter o teclado. Agora a gente vai ter que ter um pouquinho de força porque eu tenho que ler o N. Beleza. Eu tenho que ter um contador, tranquilo. E eu tenho que ter agora uma linha. Esse que é o problema. A linha vai ficar assim, ó. Eu tenho uma linha, que é a nossa soma, que é o nosso acumulador. Como é que a linha começa? A linha começa assim, com um asterisco. Como é que ela evolui? A cada vez que ela passa, ela vai ganhar mais um asterisco. Então, nesse caso, eu estou mostrando o D, que é o contador, só que agora eu quero mostrar o S. O S é a linha. Só que agora que eu processei a linha, eu vou pegar a linha que eu tenho e colocar mais um asterisco. Então é mais uma atribuição, só que o S vai ser um acumulador. Então qual é o resultado do S? O S vai funcionar assim. Ele começa com um asterisco. O próximo valor que ele assume é 2 asteriscos. O valor seguinte, 3 asteriscos, e aí por aí vai. Ele ganha um asterisco de cada vez, mas ele vai acumulando, ele não guarda o último valor, ele vai acumulando esses valores. Bom, aqui no final a gente não tem essa dificuldade, porque a dificuldade já estava lá no meio. Né? Como é que ficou então? Eu tenho um contador, porque esse contador é uma linha da escada. Então eu tenho uma escada com n linhas, esse while vai repetir n vezes. A primeira vez eu tenho um asterisco. Eu vou mostrar o asterisco. Aí eu vou lá e coloco um segundo asterisco. Estou fazendo uma atribuição e acumulando. E agora ele vai continuar. Deixa eu ver como é que ficou. N igual a 3 e N igual a 4. Ó, então, N igual a 3. E agora eu vou tentar N igual a 4.
Então, a ideia dos dois exercícios era, bom, você pode escolher um ou outro, mas a dificuldade, a estrutura abstrata, a estrutura de solução vai ser muito parecida. Tem uma outra solução que vários fizeram, que é colocar um while dentro de outro while, que é uma excelente solução também. Aí ele controla esse while de fora, quantas linhas, e o while de dentro, quantos sinais eu tenho. A última coisa que está faltando é que o caractere que preenche, ele pode ser diferente, né? Então, por exemplo, eu vou ter um caractere C, e esse caractere ele vai ser determinado pela entrada, se ela é par ou ímpar. Então, se o N resto da divisão por 2, se ele é 0, eu vou ter um caractere de preenchimento. E aí eu vou dizer que, nesse caso, o caractere seria, no caso par, o caractere é o hash. No outro caso, o caractere passa a ser o asterisco. Então, se é par, o caractere de preenchimento é o hash, se é ímpar, o caractere de preenchimento é o asterisco. E aí eu consigo trocar aqui, ó. O S começa com C, e aqui o S recebe S mais C. Eu tenho um caractere isolado, e eu tenho aqui uma atribuição. Isso gera um problema, porque ele está sendo malvado comigo. Ele não está concatenando o C com o S, ele está dizendo que o S, que é uma string, recebe um caractere. Aí ele ficou chateado. Ah, é o contrário, alguém me disse, né? Se é par, é hash. E se é ímpar, é asterisco. Vamos testar, vamos testar. Mas ele está sendo malvado comigo aqui, ó. Então, lembra o que eu falei? Olha só, se eu fizer essa gambiarra aqui, ele pega um texto. Legal, um texto é um string. Agora, o que ele faz? Ele concatena esse texto com o C. Agora, para me ajudar, automaticamente ele converte o C para string, junta a string vazia, não é o espaço, a string vazia com o caractere e deixa continuar. É o mesmo caso da dificuldade do outro programa, né? Então, vamos ver como é que está a execução. O colega está dizendo que está ao contrário. Vamos lá. Aí a gente testa. Vamos executar para 3. O 3 é formado por asteriscos. E vamos lá. O 4. O 4 é formado por hash. Está funcionando. Então, o que eu queria chamar a atenção, assim, para a gente aproveitar essa avaliação é as estruturas abstratas que a gente está usando nos dois exercícios são praticamente as mesmas. Lembra que tinha um if depois do while? E esse é a mesma coisa, ele tem um if fora do while, ele tem um if antes do while. Só que vocês podem achar outra solução que vai dar entrada e saída. Mas essas duas soluções que eu estou mostrando, elas tentam ser bastante econômicas, né? Não pode ser número de ouro, né? Tá feio. Vou copiar e colar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a entrada, eu tenho um valor de N, eu tenho um acumulador, esse cara aqui, o S, é um acumulador. E eu tenho um caractere que vai ser um ou outro valor. E a gente tinha lá duas mensagens, dois prints, aqui dois caracteres. Para simplificar, a gente pode colocar o C como sendo uma string. Aí eu vou usar aspas aqui, eu não preciso usar a concatenação. Mas eu quis mostrar que o C vai ser convertido para string e depois a concatenação acontece, como aconteceu no outro programa. Então, essa é uma solução enxuta, em que o valor de S vai se expandindo para a cada degrau da escada ele ganha mais um caractere. Só que o caractere, teve gente que botou esse if por fora e fez esse programa uma vez aqui e repetiu o programa aqui embaixo para mudar um caractere. Teve gente que colocou esse if aqui dentro para acrescentar. Então, essa é uma solução, outra vez, uma solução econômica que ela é similar à solução do primeiro exercício. Tranquilo aí, pessoal?
Bom, mas eu fiz e não ficou assim, a minha solução é diferente. Como eu falei, a função dela deve estar correta, isso é ótimo. Vocês estão exercendo essa capacidade individual, né, de fazer as escolhas. Teve gente que usou for, teve gente que usou package, string buffer, o colega que usou close, que eu usei aqui. Então, cada um traz uma coisa diferente dos seus estudos, das suas leituras, e isso é muito bom, é descobrir a maneira que você programa, e esses são exemplos de códigos econômicos. Mas todo código tem vantagens e desvantagens. Então, a principal avaliação é a entrada e a saída funcionam. A segunda é, não existem comandos desnecessários, comandos que não vão contribuir para a execução. E a terceira é a convenção, letra maiúscula, margem, mas o principal é o programa funciona. Certo, pessoal? Vamos ver, acho que hoje eu consigo, acho que hoje eu tenho a gravação, e aí a gente tem a explicação da opção A e da opção B, e a lembrança de que se a gente olhar os programas com outro nível de abstração, eles são, na verdade, a mesma estrutura, resolvendo problemas diferentes. Contador, acumulador é o sentido mais importante do if e do while que a gente estudou. Acho que por hoje era isso, pessoal. Perguntas? A gente tinha feito uma vez, né, a questão de criar um teste, né? Então a gente criou um unit test. Para criar um unit test, eu preciso de ficaria mais fácil se eu tivesse um método auxiliar, né? Só que aqui não é tão simples fazer o unit test, porque eu tenho várias saídas, né? Eu tenho essas linhas aqui, eu tenho uma lista de números, mas daqui para frente seria legal que a gente conseguisse marcar um teste de unidade, que a gente usasse esse recurso que é criar teste. Esse problema aqui daria para fazer, mas daria um certo trabalhinho. Então, acho que por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado. Se ninguém tem dúvidas, vamos encerrar. Até mais, pessoal.